Pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar o circuito de carga, tá? Dessas plaquinhas aqui, ó, das lavadoras Electrolux. O circuito de carga, pessoal, ele é composto pelo circuito integrado, por esses triaques aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5 triaques, mais esses dois triaques aqui, ó, responsável pelo acionamento do motor, tá? No sentido horário e anti-horário. Eu removi aqui, pessoal, a resina de toda essa placa aqui para facilitar o estudo da gente, tá? E atestar os componentes com o multímetro. O intuito do vídeo de hoje é mostrar para vocês como funciona, né, esse circuito de carga, tá? Aqui no circuito que eu fiz, né, utilizando a engenharia reversa, tá, pessoal? Consegui fazer esse circuito aqui para vocês entenderem um pouco como é que funciona, e fiz também uma pequena legendazinha aqui para facilitar o conhecimento de vocês, o aprendizado. E tirei a resina para poder facilitar os testes. Eu tô querendo explicar para vocês aqui no vídeo de hoje, explicar a teoria e fazer o teste aqui dos componentes que faz parte desse circuito com o multímetro digital e com o multímetro analógico, tá? Se eu ver que o vídeo vai ficar muito grande, então a gente vai estudar só o circuito aqui no desenho e vou mostrar para vocês aqui onde que está cada circuito, cada componente desse, tá? Se eu ver que o vídeo vai ficar grande demais, aí a gente vai fazer uma outra aula só para testar esses componentes aqui, tá? Porque eu não gosto que o vídeo fique muito comprido, porque tem gente que começa a assistir, depois nem assiste mais, porque o vídeo é comprido, tem gente que não tem tempo. Beleza, pessoal? Então vamos aqui primeiro na teoria. Isso aqui é o circuito de carga, tá? Que alimenta lá as cargas, motor, válvula 1, válvula 2, válvula 3, a bomba, atuador de freio, tá? Isso tudo é feito pelo microprocessador, tá aqui o CI, ó, tá bom? Então o que acontece? O microprocessador, ele manda um nível de corrente e tensão para esses triaques aqui, ó, esse, né? Através de um resistor de 390 ohms. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 componentes aqui, ó, são triaques, tá? São triaques. No gate de cada triaque desse aqui, vai um resistor de 390 ohms. Entendeu, pessoal? No gate. Então, o CI, ele manda um nível de tensão aqui de mais ou menos menos 3,8 volts, tá? Então, onde tem aqui esse sinal marronzinho aqui, ó, sai do CI menos 3,8 volts aqui em cada resistor desses aqui. Depois do resistor, a gente tem uma tensão aí de menos 770 mV a 818 mV. Vai depender aí qual vai ser o projeto aí que o fabricante vai querer, né? Mas fica de 770 mV a 818 mV aqui onde está marrom aqui, ó, tá? Pro resistor, exceto esse aqui que vai para pro do motor. Por quê? Porque no motor, antes do nível de tensão chegar aqui em dois resistores, no gate do triaque, essa tensão de corrente ela vai passar em um transistor drive, tá, pessoal? Esses transistores são transistores digitais, tá? A gente vai depois mostrar como é que é o funcionamento e o teste desses componentes no circuito. Então, esses dois níveis de tensão aqui, que vem para esses dois, aqui tem dois transistores digitais aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? Eles são esses dois aqui, ó, esse
e esse, tá? Então no gate dele, na base, na verdade, na base dele, né, vem uma tensão do microprocessador de menos 5 volts, tá? Então sai menos 5 volts aqui do microprocessador para a base desses dois transistores aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aí o que que acontece? Depois esse nível de tensão vai passar aqui por um resistor de 50 ohms, tá? Que vai ao gate, desses dois triac aqui, ó, tá? Então no gate deles vai um resistor de 50 ohms, é esse resistor aqui que fica lá no fundo, ó. Então aqui lá no fundo aqui, ó, esse aqui e outro lá no fundo, quase não dá pra ver. São esses dois resistores aqui de 50 ohms que vai interligado ao gate do triac, tá? Aqui são os terminais, ó. São todos os terminais, tá? Aqui, ó, são esses 4 terminais, tá? Vai aqui AC2, AC1, CCW, CW e BRK. Então aqui AC1 e AC2 é a entrada do 220, corrente alternada. Aqui é motor anti-horário, motor horário e atuador de freio. Aqui é bomba, válvula fria, válvula principal, na verdade, válvula amaciante e válvula principal, tá? E aqui já faz parte daquele circuitozinho lá que a gente estudou na aula anterior, que é o circuito de retorno, tá? Isso aqui a gente já estudou, por isso que eu fiz só até aqui. Então, pessoal, o que que acontece? O AC2, tá? O AC2, que é esse terminal aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, ele é o terminal comum, ele passa por toda a placa. Então, se você quiser fazer qualquer medição aqui na placa, com ela energizada, com um multímetro, você tem que pegar esse AC2 aqui como referência. Ele percorre toda a placa, tá? E ele vai aqui, ó, em todos os triacs, tá? Ó, ele vem aqui, ó, em todos os triacs, ó. Aí fica aqui o 220, a corrente alternada fica aqui, né? Aí, ó, vem aqui, ó, em todos os triacs, ó, tá vendo? Todos os triacs e para aqui. Essa corrente só vai passar para cá, para os atuadores, para as cargas, quando o microprocessador mandar um pulso de corrente aqui, um nível de corrente em tensão, para cada resistor desse aqui, ó. Vamos supor que está na hora de funcionar a válvula principal. A válvula principal é essa aqui, esse segundo triac, né? Aqui tem 220. Vamos supor que aqui tem 220, né? E lá na bomba lá já tem na válvula de entrada de água, tem um neutro lá. Então tem um neutro lá já. Na válvula de água já tem um neutro lá, conectada lá a ela, né? E esse 220 aqui, ele está parado aqui. Quando o microprocessador identifica que ele tem que funcionar a válvula, então ele manda um nível de corrente aqui, ó, tá? Essa corrente, essa tensão é de menos 3,8 volts aqui nesse resistor. Fazendo assim, com que o triac conduz. Então o triac aqui ele vai conduzir, tá? De 220 que estava aqui, ele vai passar para cá e vai lá para a bomba, ou atuador, ou na válvula de água. Como lá já tem um neutro, então para a válvula funcionar precisa só do positivo, né? Então o positivo está aqui. Então esse triac faz papel de chave aberta, tá? Então quando o 220 está aqui, quando ele recebe no gate, ele fecha a chavezinha e leva corrente lá para as cargas. Beleza, pessoal? Então, ó, esse aqui são esses aqui, ó, tá? Esses aqui são os triacs. Esse circuito integrado aqui é esse aqui. Esses resistores que vai nos gates aqui, ó, de 390 ohms, eles são esses aqui, ó. Esse
esse e esse bem aqui no cantinho, ó, tá? São resistores aí laranjado, branco, marrom e dourado. São resistores de 390 ohms. Ele sai aqui, ó, tá, ó. Ele sai aqui, ó, no gate, vem para um resistor. Esse aqui, ó, que é um terminal de um resistor, vai para o outro lado e vai para o microprocessador. Esse outro aqui, ó, o gate dele tá aqui. Aqui é um resistor. O outro lado do resistor vem aqui e vai para o microprocessador. Então todos esses triacs aqui tem um resistor de 90 ohms no terminal 3, tá? Que é o gate. Já esses daqui no gate desses dois aqui, ó, sai um resistor de 50 ohms, tá? Aqui, ó, 50R, tá bom? E vai entrar aqui, ó, nesses dois transistores digitais aqui, ó. Esse aqui é um transistor digital e esse aqui é um transistor digital, tá? E a base dele é interligada no microprocessador. Então o microprocessador manda um nível de tensão para a base desses transistores, tá? De menos 5 volts. Ele conduz, tá? Ele conduz e faz o motor funcionar. Na questão do motor aqui, ó, aqui tem 220, né? Um exemplo, aqui tem um aço quitado aqui em cada terminal dos triac aqui, né? Exceto do motor. O do motor já vai ser o AC1, tá? O AC1 sai aqui, ó, sai aqui, passa por um resistor de 470K, passa por um resistor de 4,7K e vem aqui nesse terminal aqui do transistor digital, ó, tá? É interligado aqui no terceiro pino e interligado aqui no outro terceiro pino do de baixo. Então o AC1 está parado aqui, tá bom? O AC1 está parado aqui. Então quando você manda menos 5 volts para a base, ele conduz. Então esse menos 5 volts vai conduzir esses dois transistores. Que aqui no seu terminal tem AC1, né? Vai ter a corrente aqui, tá? Ele vai conduzir através aqui desse resistor de 50R, que é 50 ohms, vai para o terminal 3 aqui do motor, tá? Que é o gate. E aí faz ele conduzir e a corrente vem aqui para o motor, tá bom, pessoal? E aí assim funciona o motor aqui, tá? Anti-horário, hora ele funciona anti-horário e hora ele funciona horário. Então esse é o circuito, pessoal, de carga, tá bom? Esse é o circuito de carga. Então os principais componentes responsáveis pelo funcionamento desse circuito é o microprocessador, os triacs, tá? Os triacs, tá? E esses resistores aqui que vai ligado ao gate, tá? Esses resistores aqui ao gate, tá? Se algum desses resistores aqui abrir ou entrar em curto, você vai ter problema aqui nesse setor, tá? Você vai ter problema nesse setor aqui. Vai ser como se o componente tivesse em curto, tá? Mas na verdade não é o componente em curto, né? Porque vai estar chegando tensão direto nele aqui, ó. Então se esse componente aqui abrir, na verdade, quando o CI mandar o nível de tensão para o gate aqui, esse componente estoura, tá? Porque o nível de tensão aqui vai ser muito alto, tá? O nível de tensão aqui com esse resistor, ele é de 700 a 818 milivolts, tá bom? E aqui a gente tem menos 3 volts desse lado de cá, tá, pessoal? Se esses transistores em digital aqui entrar também, tiver com problema, ou esses dois resistores aqui de 50 ohms, tá? O motor, a máquina, ela não vai lavar, tá? Ou ela não vai lavar, ou ela não vai centrifugar. Então se você tiver com problema na lavagem ou na centrifugação, não lava.
ou não centrifuga e o defeito está na placa, então você vai ter que testar esse circuito aqui, ó. Vai testar os triac, vai testar esses dois resistores de 80 ohms, 50 ohms, perdão, e vai testar esses dois transistores digitais, tá? E vai testar a linha do microprocessador aqui até aqui para ver se está chegando, se não está interrompida, tá? E esses componentes, eles podem ser testados a frio, pessoal, só com o multímetro, não precisa nem estar ligado na tomada, tá? Com o auxílio do multímetro digital analógico, você consegue fazer esses testes, tá? O multímetro digital, eu costumo, esses transistores, esses resistores, eu costumo medir com o multímetro digital, porque a medida é mais fácil, né? Facilita mais. Então, se você botar aqui o multímetro analógico aqui, digital, tem que dar 470K, ou um valor bem próximo, tá bom? Então, eu costumo medir resistores com o multímetro digital, tá? Agora, os triacs, transistores, eu costumo medir com o multímetro analógico, é melhor. Tá, pessoal? Então, o que acontece? Na próxima aula, a gente vai testar esse circuito aqui inteiro, tá? Com o auxílio dos dois multímetros, com o digital e o analógico. A gente vai testar as trilhas, vai testar os resistores, vamos testar os triacs, tá bom? E ver como é que tá o funcionamento desse circuito, tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó. Esses 3 triac aqui, mais esses dois aqui, são esses aqui, ó. Tá? Esse transistor e esse transistor aqui pequenininho são esses dois aqui, ó, tá? São uns drive, vamos dizer assim, né? Eles são na verdade tipo como se fossem uns drive. Aí vem esses dois resistores, tá? E tem os dois triac. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó, pino 1, pino 2, pino 3 desse triac aqui, ó. Então nós temos pino 1, aqui, ó, pino 1, pino 2, pino 3. No pino 3 tem um resistor, ó, pulou aqui pro outro lado o resistor, né? Do resistor vem aqui, ó, em um transistor SMD. De um lado do transistor a gente tem a base, que vai direto no circuito integrado, e do outro lado a gente tem, que é o terceiro pino, a tensão alternada, tá? Só que na verdade ela é uma tensão alternada limitada, né? Porque tem esse resistor aqui, ó, para limitar. Ó. Então o AC1 vem aqui, ó, limita aqui essa corrente por esse resistor de 470K, vem por aqui, passa por outro resistorzinho aqui, ó, de 4,7K. Ó, esse resistor de 470 é esse aqui, ó. E esse de 4,7K é esse pequenininho aqui, SMD, ó. Tá? Então, ó, passa por ele aqui e vem aqui no pino 3 desses dois transistores SMD. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Para não complicar muito aí o entendimento de vocês, a gente vai fazer uma outra aula testando esse componente, esse circuito aqui a frio. Pessoal, essa aula, esse módulo,